Nós temos aqui uma sequência e nós vamos verificar se a sequência ela pode ser definida aí através de uma fórmula e através de uma maneira recursiva também, uma definição recursiva para essa sequência aqui. Primeiramente, vamos determinar aqui se tem algum padrão nessa sequência. Olha só, a sequência aqui é a seguinte, o primeiro termo é o 168, o segundo termo é o 84, o terceiro termo é o 42, o quarto termo é o 21 e assim por diante. Tá? É uma sequência infinita, de infinitos termos. E aqui é o seguinte, olha só, g de n, né, esse n é uma posição que esse termo ocupa na sequência. Será que a gente consegue determinar essa g de n através de uma fórmula? Ora, aqui é muito simples, olha só. Eu vou fazer da seguinte maneira, g de n, tá, aquela sequência ali, eu posso fazê-la da seguinte forma. Perceba aqui uma coisa comigo primeiro, que uma maneira de eu sair desse primeiro termo aqui e chegar nesse segundo termo seria o quê? Eu poderia subtrair 84, é ou não é? Ou então, uma outra maneira de verificar isso daqui é multiplicar por meio. Ou seja, o segundo termo é a metade do primeiro termo. Da mesma forma, o terceiro termo é a metade, ou seja, eu multiplico por meio também, é a metade do segundo termo e assim por diante. Quarto termo eu multiplico por meio. E aí, cada novo termo da sequência é a metade do anterior. Portanto, aqui a gente já consegue definir uma fórmula para essa sequência. Olha só, vai ser, por exemplo, ali o primeiro termo, 168, multiplicado ali por 1 sobre 2, que vai estar elevado a quanto? Ora, esse 1 sobre 2 aqui, ele vai estar elevado a n menos 1. É ou não é? Por que n menos 1? Porque perceba que o primeiro termo da sequência é o próprio 168. Então aqui, se eu colocar no lugar do n 1 para calcular g de 1, aqui eu teria meio elevado a zero. E qualquer número elevado a zero, né, com exceção do próprio zero, dá igual a 1. Aí eu teria 168 vezes 1, ou seja, o próprio 168. Então o primeiro termo seria o 168, tá beleza. O segundo termo, no lugar do n eu colocaria o 2 aqui, né? Então eu teria meio elevado a 1, né? Porque 2 menos 1 daria o expoente 1 aqui. E aí eu teria 168 vezes meio, que é exatamente o que acontece. E assim por diante. Então essa fórmula aqui me define essa sequência, uma progressão geométrica aqui. E a razão da progressão geométrica nesse caso é 1 sobre 2. Uma outra maneira de escrever aquela fórmula ali seria colocar g de n igual a 168 dividido por 2 elevado a n menos 1. É a mesma coisa. Isso daqui e isso aqui são coisas equivalentes. Tá? Mesmíssima coisa. Uma outra maneira de reescrever essa maneira como eu escrevi aqui em cima. Tranquilo? E agora eu tenho uma outra forma também de fazer isso daqui. Perceba que eu posso escrever, né, de maneira algébrica, né, fazer umas manipulações algébricas aqui. E eu posso escrever a g de n como sendo igual a 168. E aqui agora eu vou fazer de uma outra cor, né? Isso daqui é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, vou multiplicar, né, por 1 sobre 2, que está elevado a n, vezes 1 sobre 2, que está elevado a menos 1. Porque quando eu multiplicar essas potências aqui de bases iguais, eu conservo a base, que é 1 sobre 2, e somo os expoentes. Então, eu vou ter n menos 1 ali, né? N mais menos 1 vai dar o n menos 1. Então, é a mesma coisa. Só que esse 1 sobre 2 elevado a menos 1, isso aqui, no final das contas, é igual a 2. É ou não é? É só inverter, é só calcular o recíproco daquela fração que eu tenho aqui um expoente positivo, sim ou não? Então, é a mesma coisa que 2. Logo, quando eu multiplicar isso daqui, né, eu vou ter que essa g de n vai ser igual a 336, né, que é o dobro de 168. Então, 336, que vai multiplicar ainda ali por 1 sobre 2 elevado a n. Então você percebe que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, é a mesma coisa que isso daqui. Então apenas fiz umas manipulações algébricas para determinar isso. Olha só, repara que se você substituir o n por 1, aqui eu teria 336 multiplicado por meio, e aí a metade de 336 é 168, o primeiro termo 168, e aí vai dar certo para todos os outros termos. Aqui, então, eu defini essa sequência, essa progressão geométrica, através de fórmulas aqui, de equações, né? Mas eu posso também definir de maneira recursiva. Perceba aqui comigo, que eu posso fazer g de n igual aqui a 168 se o meu n for igual a 1. E aí, se o meu n for maior do que 1 agora, maior do que 1 e inteiro, certo? Porque o n precisa ser 1, 2, 3, não tem nenhum número decimal aqui, nenhuma fração, nada disso, né?
Então, se o n for maior que 1 e for um número inteiro, isso vai ser a mesma coisa que a metade, né, da g de n menos 1. Concorda comigo? Ou seja, quando eu calcular a g de 2 aqui, eu vou pegar o 2 menos 1, né, a g de 2 menos 1, que é a mesma coisa que a g de 1, que vai ser o 168, e calcular sua metade. Então, dessa forma, eu teria essa mesma sequência aqui. Portanto, ó, essa maneira aqui é a maneira recursiva de definir aquela sequência, e essa forma aqui, ó, seria uma forma explícita de definir também a mesma progressão geométrica, essa mesma sequência numérica aqui. Beleza? Até o próximo vídeo.